certeza absoluta, pastores, que o ETAB vai dar muito certo, porque logo quando a gente entra aqui nesse ambiente, a gente vê que as coisas aqui são feitas com zelo, né? Com amor, com organização. A impressão que a gente tem é que não tem nada fora do lugar, né? Então, eu tenho certeza que Deus continuará abençoando esse ministério, mais nesse projeto, né, de formação teológica, que é muito importante para que o reino cresça, cresça com saúde, com organização e com seriedade. Eu, enquanto os colegas falavam, eu tenho um profundo problema, que geralmente quando eu vou nas programações, eu sou o último a falar. E cada um de vocês falou uma frase que eu ia falar. E aí eu fico pensando, rapaz, o que eu vou falar agora? Eu queria ter a eloquência e a voz do pastor Jânio. Aliás, pastor Jânio, se não faz programa de rádio, podia fazer, né? O Mário, uma organização muito grande, o pastor, uma hermenêutica, uma homilética excelente, a vibração do Marcelo, espetacular, e a perseverança do pastor Josiel, porque está limpado, mas está se esforçando para... e o poder de síntese do pastor Jefferson, que foi muito organizado na sua fala. Então eu fico assim, eu que sou o menor de todos, e a gente fica assim, sem jeito, mas muito feliz de estar aqui, porque a gente representa um instituto que nasceu há quase 20 anos atrás, pela loucura de um homem que sozinho decidiu que, por conta de um chamado de Deus, de organizar um curso sozinho, claro, com a ajuda de algumas outras pessoas, mas sentiu um profundo desejo de levar o ensino de qualidade, o ensino teológico acadêmico para as pessoas que não tinham possibilidade de pagar uma faculdade. Então o CETEL tem essa filosofia de trabalho, que é uma filosofia de ter um curso barato, um curso acessível, para que mais pessoas possam estudar. O CETEL nasceu em Goiânia, no ano de 98 para 99, e a partir dali, em 99, a teologia foi reconhecida como área do saber, e, entretanto, pela resolução 1051, os seminários ainda podem continuar existindo, já que toda confissão religiosa pode formar escolas para os seus adeptos. Então, a teologia, mesmo com esse reconhecimento como curso superior, como área do saber, ainda há espaço para os seminários, e a gente fica feliz com a criação de mais um seminário, que a gente tem a certeza que vai prosperar em nome de Jesus. A partir dali, eu só entrei na história do CETEL em 2007, portanto, está fazendo 10 anos, passa muito rápido, e a gente, com a ajuda de outros colaboradores, a gente tentou sempre dar uma visão acadêmica à instituição. E aí vieram parcerias para que a gente oferecesse também a validação do diploma, e mais parcerias para que a gente oferecesse cursos de licenciatura, né, habilitação pedagógica e outras habilitações, e também as pós-graduações que a gente oferece lá em Manaus e em alguns outros polos que a gente tem pelo Brasil. Hoje são mais ou menos 3.000 alunos que estudam conosco, já passaram ao longo desses quase 20 anos mais de 10.000 alunos, entre aqueles que perseveram até o final e aqueles que ficam no caminho, que voltam posteriormente, e a gente fica feliz de ter um aluno aqui formado conosco, né, que fez o seminário, fez a validação. Até falei com ele, eu confesso que quando eu cheguei aqui eu nem sabia que era a igreja dele, porque a gente fica correndo tanto, e aí ele me lembrou, me fez lembrar, e o processo dele já está na faculdade para ser diplomado. Eu acho que semana que vem, quando eu voltar, a gente já vai ter novidade, porque a gente recebeu muitos processos esses dias. Meus amados, de forma bem rápida, não tinha tanta coisa para falar, mas o pessoal me despautou, né? Meus amados, eu quando vinha para cá,
vinha pensando no seguinte: como é que eu vou me dirigir a esses irmãos e essas irmãs que estão iniciando o processo deles, né, alguns continuando, para que eles possam ter aí felicidade, né, organização, perseverança para continuar no caminho. E geralmente a gente sempre, quando o pastor Mário me chamou, falou: Walter, dê uma palavra sobre alguma coisa sobre a importância de se estudar teologia. Nós ouvimos aqui muitas palavras que endossam essa verdade, né? E realmente a teologia ela é de suma importância para o crescimento saudável da igreja. A gente entende realmente que alguns ministérios até nascem com vigor, com a força, com a voluntariedade de alguns pastores, mas em determinado momento, como o professor falou, vai haver a necessidade, porque a teologia, ela agiamente, ela forma e ela ajuda a que a liderança possa dividir o peso, né, com o pastor presidente, a fim de abrir novos trabalhos, né, e que a gente possa levar o amor de Deus e a mensagem salvadora de Jesus Cristo àqueles que precisam. Então eu pensei e falei: olha, eu vou começar pelo lado inverso. Vou falar um pouquinho sobre o seguinte: para que eu devo estudar teologia? Né? A gente vai ver alguma coisa da importância, mas para que eu devo estudar teologia? Nós vivemos, meus amados, num momento da história que é um momento muito singular, muito diferente. Tem alguns professores, inclusive lá no CETEL, eu até brinco um pouco com eles, que eles falam que é a geração dos idiotas, porque a gente tem tanta possibilidade de crescer, de estudar, de permanecer, mas muita gente não prefere ainda a velocidade, né, da internet, a velocidade não mergulha fundo, né? Então, e hoje eu, por exemplo, eu leio bastante livros e eu gosto sempre de estar com o computador ou com o celular, porque eu fico fazendo pesquisa, né? Tem muitos sites importantes de pesquisa e a gente fica feliz quando tem essa oportunidade de abrir de um lado a apostila, o livro e a internet. Então eu queria falar rapidamente sobre isso. Para que estudar teologia num momento como esse? Algumas respostas a gente já tem, mas eu queria falar, eu não sei se vocês, alguns aqui certamente sabem, mas eu queria falar sobre um fenômeno, sobre uma filosofia de vida, sobre uma ideia chamada relativismo. Eu não sei quantos conhecem aqui, alguns conhecem, né? O relativismo é algo que está invadindo a nossa sociedade, é algo muito antigo, né? Vem ainda lá da filosofia antiga e renasceu ali no início do século passado, através do marxismo, também através do Weber, e ele hoje é algo muito presente na nossa vida. O relativismo ele prega o seguinte: que não existe uma verdade absoluta, né? Que tudo é relativo, inclusive os valores são relativos e subjetivos. Eu até concordo em parte com isso, quando, por exemplo, a gente tem um ídolo de beleza como Gisele Bündchen. É relativo, né? Porque eu acho ela magrela, né? Estranha, mas ela é uma referência de beleza. Eu concordo também quando existe alimentação. Lá em Manaus, eu como de tudo. Agora, tem duas coisas que eu não consegui comer. Até giló eu como, mas eu não consegui comer piqui. Aqui tem piqui também, né? A não ser que seja no arroz, né, que fica gostoso. E eu não consegui comer um peixe que tem em Manaus que chama bodó. Alguém conhece? Parece, gente, parece um morcego. Só que sem asa, né? É estranho, não é? Mas é gostoso, né? Eu ainda não tive essa coragem. Mas assim, ou seja, tem outras coisas que também podem ser relativas. Então, sabor, por exemplo, né? Tem gente que ama o que eu já não gosto muito. Eu não acho os ambientes bonitos, mas tem gente que gosta. Agora, quando a gente parte para o relacionamento moral, aí é que as coisas complicam. E eu acho que é aí que a gente tem que se armar para que a gente possa responder à altura as questões
relevantes à nossa fé cristã. Né? O relativismo moral, ele indica que os valores que a gente tem no mundo, eles são relativos, né? E eles vão variar de acordo com a classe social, com a cultura, com a organização, com o bairro, etc. Então, isso é problemático porque quando a gente tem uma situação dessa, a gente passa a pegar valores importantes da vida e rasgar de para no lixo. Né? O relativismo tem um problema sério que, se a gente começar a relativizar tudo, a gente vai começar a ter problemas porque a gente não vai poder mais entender a má conduta de pessoas, a gente não vai poder mais reclamar do problema do mal, né? Ou tentar entender, a gente não vai poder mais condenar ou elogiar ninguém, a gente não vai poder mais evoluir e crescer moralmente, né? Não vai poder ter mudança de vida e outras questões que envolvem essa parte de relativismo. Tem um doutor que eu gosto muito, o doutor Rodrigo Silva, alguns devem conhecer. Ele, além de outras coisas, ele é arqueólogo. Ele é da Adventista, eu estou orando por ele. Estou brincando, gente. É uma pessoa muito instruída, uma pessoa bastante eloquente, né, e tem muito conhecimento. E ele tem uma frase que ele diz que é muito legal, que assim, eu visto muito essa carapuça porque eu gosto muito dessa definição. Ele diz que a fé sem fundamento é fideísmo. Alguém já ouviu essa frase? A fé sem fundamento é fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é uma fé cega, é uma fé burra, é uma fé que castrada, né, de poder de você entender a fé e a significância da fé para a sua vida. Então, quando a gente estuda teologia, quando a gente busca o crescimento através da teologia, a gente certamente começa a ter respostas que antes a gente não tinha, né? Tem um filósofo, eu não sei direito se é dele ou se é de Descartes, que ele diz que como é que a gente pode entender Deus se Deus é infinito e nós somos finitos? Né? É uma resposta até fácil de ser dada, porque nós conseguimos entender Deus através da relação que Deus tem conosco, né? Da predisposição de Deus, que é o Criador, que é infinito, que é entendível, mas Ele se revelou a nós e nos deu essa possibilidade de a gente poder conhecer. E aí, através do estudo sistemático, a gente consegue buscar, né, essas informações que vão nos dar um pouco mais de segurança e de confiança com relação a tudo que envolve a Bíblia, né, e o mistério da vida cristã. Tem um livro muito legal do John Stott, Crer Também é Pensar. Eu digo que todo mundo, tanto aqueles que se não leram, né, tanto aqueles que estão fazendo a sequência, como aqueles que estão iniciando, leiam esse livro, é um livro pequenininho, que vai abrir muito a cabeça de quem está iniciando a teologia, para que tenha, né, um bom aproveitamento nos estudos. Na Bíblia a gente tem muitas passagens, né, eu não vou citar todas, vou citar só algumas, que nos indicam, né, a necessidade do crescimento através dos estudos. Né? Atos dos Apóstolos 17:11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Jesus respondeu, palavras do nosso Mestre Salvador, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Existe uma passagem que é clássica, né, que é de 2 Timóteo 2,12, foi citada aqui também. Procura, isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro
que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Então a gente tem indícios, indicações, todo o tempo, durante toda a passagem bíblica, de que nós precisamos estudar, precisamos crescer,